Olá, você que nos acompanha pelo canal da Produtividade Inovadora, eu sou Neymar Muniz e hoje a gente vai falar sobre o sistema de filtragem Overflow, que foi o sistema que nós usamos no nosso tanque de ferro-cimento, né, que eu já mostrei no vídeo anterior, o pessoal está acessando bastante esse vídeo, e eu resolvi fazer um vídeo mostrando como foi que nós fizemos o nosso sistema de filtragem, certo? Então, assim, no geral, existem várias formas de você fazer o sistema de filtro num tanque de recirculação. E eu vou dar aqui os 3 ingredientes básicos para você fazer um filtro, certo? Seja qual for o modelo que você quer implantar, ou se você quiser criar um totalmente novo. Vou te dar o conceito, tá? Então, o sistema de filtragem vai compreender 3 partes principais. A primeira parte do sistema de filtragem é a decantação ou a retirada da sujeira mais pesada. A sujeira que, né, vai se decantar, vai se depositar no fundo de algum recipiente ou do próprio tanque, ou se você vai bombear isso para algum lugar. Então, você tem sistemas, por exemplo, que é o sistema de decantação, onde existe um ralo no fundo do tanque e esse ralo puxa essa sujeira até um outro local e lá a limpeza, né? Você tem o sistema Overflow, que foi o sistema que nós usamos, e você tem um outro sistema também, que é alguém que vai lá e coloca uma sucção, mais ou menos parecido com uma sucção de piscina, por exemplo, vai lá e puxa toda a sujeira decantada no fundo, certo? E faz esse sistema de filtragem. Ok. Nosso sistema, em particular, é o sistema Overflow, é um sistema de transbordamento, certo? Então, num tanque cilíndrico, né, que nós fizemos, ao invés da água subir, né, pelas paredes e se derramar pelas bordas do tanque, nós temos um cano no meio do tanque, e esse cano, certo, fica uma altura abaixo da altura das paredes. Então, quando a água chega a determinada altura, ela transborda para dentro desse cano e não para fora, né, pelas paredes. Então, esse cano ele é revestido por um outro baiol, então esse cano é um cano de 75, que ele já pega o encanamento embaixo e vai por baixo do tanque, certo? Isso é feito previamente, eu vou mostrar aí na figurinha para vocês verem. E por cima a gente colocou um cano de 100, certo? Dentado embaixo, né? A gente fez alguns dentes para poder passar água. O que deu algum problema no começo, porque alguns peixinhos, né, alguns alevinhos começaram a passar por dentro desse cano e acabavam indo parar lá no sistema de filtragem. Deu um probleminha no começo, mas depois se resolveu quando eles atingiram um tamanho maior, certo? Então, essa é a primeira coisa. E o que acontece? Quando a água ela passa por esses dentes e sobe por esse cano até se derramar no cano interno, certo? Ela vai puxando a sujeira que está no fundo, certo? É um sistema que puxa essa sujeira, que é uma corrente, né? Essa sujeira do fundo sobe e se deposita dentro do cano, certo? E vai passar por essa tubulação que está por baixo do tanque. Na parte de fora nós temos uma válvula, certo? E essa válvula, quando em determinada hora do dia a gente abre, e a sujeira pesada ela sai, ela vai embora, certo? Ou a gente leva para algum lugar, no caso, seguia pelo rego mesmo e se depositar algumas plantas lá e a gente fechava. A gente fazia isso 2 vezes mais ou menos ao dia, 2 a 3 vezes dependendo, né, do período, dependendo se estava chovendo ou não, porque tinha esse problema também. No caso de chuva, quando o tanque começa a encher, a gente tinha uma calha, né, que descia no tanque. Isso é interessante, que de vez em quando a água do tanque ela tenha uma certa renovação, é muito importante isso. Então uma parte dessa água que vai embora, ela precisa ser renovada. Então, lá nessa válvula também nós tínhamos um cano que subia, e ele também tinha uma válvula, certo? Então, assim, quando era interessante, por exemplo, quando estava chovendo, essa válvula era aberta para que quando a água transbordasse até certa altura, fizesse uma pressão, pudesse escapar essa água um pouco da chuva, né? Pudesse escapar para fora, tá? Para não haver um superenchimento nesse tanque, né? Para não transbordar pelas paredes. E aí caía no segundo sistema de filtragem, né? A sujeira mais pesada ficava no encanamento embaixo, a sujeira mais fina subia e caía dentro do sistema de filtragem fina, onde a gente tinha uma manta de perlon, alguma areia ali também, um filtro de areia, certo? E caía dentro de uma caixa d'água. Na caixa d'água a gente bombeava de volta para o tanque. Depois a gente fez uma alteração nesse sistema, ficou até mais interessante, tá? A gente fez agora por gravidade, né? Então a gente pegou uma caixa d'água, colocou mais alta, bombeava para a caixa d'água, e da caixa d'água a gente fazia a filtragem dentro dela e depois devolvia por gravidade, já devolvia dentro do tanque. Ficava até mais interessante. Aí não tinha aquele problema que a gente tinha que compensar uma água com a outra, né? Ou seja, o tanque cheio e a bomba não podia ficar sem ser submersa, porque era uma bomba sapo que a gente tinha, tá? Então a gente teve alguns problemas no começo, mas depois se normalizou. Outra coisa também é que a gente percebeu
que dentro dessa caixa d'água a gente colocou muitas pedras, né, muitas brita, muita mídia, colocamos lá dentro, foi bem interessante. A gente fez um teste com bucha de coco, né, a gente viu uma recomendação. É interessante, porém tem um probleminha que ela solta muito tanino, né, a bucha de coco, e pode dar problema, certo? No começo. Mas depois que solta aquele tanino, pode usar normalmente. E nós percebemos que somente a bucha de coco, somente as pedrinhas não era o suficiente. Então nós começamos a usar plantas aquáticas e deu um resultado excelente. A gente usou água-pé principalmente, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre as 5 plantas aquáticas que podem ser usadas no sistema de filtragem e que dá um ótimo resultado. Então assim, basicamente você tem 4 a 5 problemas básicos que você tem que enfrentar com a água, né? O primeiro problema é o problema da sujeira, né? Que vai se acumulando, as fezes de peixe, restos de ração, certo? Restos de algas que vão se depositando no fundo. As próprias algas também são um grande problema, o problema número 2, excesso de algas. Quando dá luminosidade, a água fica muito esverdeada, isso pode causar problema porque vai dar excesso de acidez. Aí que vai cair no terceiro problema, que é o problema do pH da água, ou está muito, essa água está muito básica, né? Ou seja, tem muita amônia na água, ou ela está muito ácida, pode ter esse problema também. Aí tem que usar algumas estratégias para poder melhorar isso aí, certo? A terceira coisa é o problema da oxigenação da água. Se a água não estiver muito bem oxigenada, vai dar problema também na criação, porque vai chegar um determinado momento, os peixes não vão crescer, não vão dar resultado esperado, certo? E você vai ter um quinto problema também com relação à água, que é justamente esse problema do excesso de luminosidade na água, certo? Que se a água estiver muito cheia de detritos nela, muito cheia de sujeira nela, a luminosidade não vai entrar e você vai ter muito problema, né, em relação a isso, né? E tudo isso vai acarretar o não crescimento dos peixes e você vai acabar tendo problema na sua produção, certo? Então, esse foi um resuminho do nosso sistema Overflow, né, que é o sistema de transbordamento. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, coloca as perguntas aí, né, nos comentários, ou se quiser comentar se você fez, se deu certo, se não deu, se você quiser ver mais como é que a gente fez, aí a gente vai te passar as informações, ok? Pessoal, aqui eu vou fazer um pedido especial. Não deixem, por favor, de se inscrever no canal primeiramente, né? Se inscrevam no canal, por favor, e participem bastante, certo? A opinião de vocês é muito importante nesse projeto. E a segunda coisa é que nós estamos fazendo uma campanha lá no Vaquinha, né, no site do Vaquinha, que é um site de crowdfunding, que é um financiamento coletivo. Nós temos um propósito, a gente quer dar esse passo, né, de adquirir uma propriedade rural para implementar técnicas agroecológicas, técnicas ecologicamente corretas e difundir essas técnicas, né, atraindo mais e mais pessoas interessadas de vários setores, né, nos 6 conceitos, né, que a produtividade inovadora ela abraça. Ok, então? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Fiquem com Deus.